Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas da Omnibis e venho apresentar o primeiro estudo de desempenho hoteleiro realizado pela Omnibis para o mercado brasileiro. O Hotel Report ele vai contemplar 20 destinos selecionados e visa apresentar o desempenho hoteleiro realizado no último ano, em 2024. Se você quiser baixar o estudo da sua cidade para fazer uma análise mais detalhada, ele vai estar disponível para download. Para quem não conhece, a Omnibis ela é líder no seu segmento em tecnologia para distribuição hoteleira. Ela simplifica e torna seguro o processo de se fazer uma reserva de hotel. Ela conta hoje com 9.500 hotéis parceiros e mais de 750 canais integrados. Para esse estudo, foram usados 100% de dados proprietários, então, ou seja, foram analisados 20 milhões de reservas realizadas no Brasil através da plataforma da Omnibis, e especificamente para Gramado, a gente também analisou 1.232 hotéis da região sul, 392 hotéis do Rio Grande do Sul e 132 hotéis em Gramado. Tentando trazer um panorama geral, né, de highlights ali ou cenários de desempenho, o que a gente observa? Sobre canais que se destacaram. Os canais que mais se destacaram foram o canal de venda direta e operadoras no ano de 2024. Apesar da alta digitalização, né, que muitos segmentos tiveram, hotelaria e turismo também, tem um outro comportamento, que eu acho que isso justifica um pouco em relação ao destaque desses canais, que é os consumidores, os viajantes querendo se relacionar cada vez mais com as marcas e com pessoas. Então, traz ali um comportamento também para que esses canais direto ou de agências de viagem tenham tido tanto destaque. Quando a gente olha para a origem da demanda, a gente teve mais uma vez o turismo nacional sendo o grande impulsionador, e aí muito por conta de fatores cambiais, então a atratividade ou a barreira de saída, né? A atratividade que o turismo brasileiro ou o câmbio ele possibilita que o viajante fique aqui, e também o interesse do brasileiro em conhecer mais seu país. Quando a gente olha para a característica dessa demanda, um fator predominante foi a maior antecedência de compra na maior parte dos destinos, o que demonstra tanto um planejamento mais exigente de gastos, né, por conta de aumentos de passagem aérea, da própria diária média dos hotéis na maior parte dos destinos, quanto do próprio viajante se planejando um pouco mais. Isso não deixa de ser um cenário de oportunidade para os hotéis que conseguem ter uma previsibilidade maior, planejar melhor o teu mix de canal e a tua estratégia. Especificamente para Gramado, e já trazendo, obviamente, que Gramado acabou não tendo um bom desempenho por tudo o que aconteceu durante o ano de 24 na cidade, mas os destaques acabaram sendo o canal de venda direta, que acabou por ajudar nessa recuperação, já que o aeroporto ficou fechado há muito tempo, de Porto Alegre, e aí não tinha nem a possibilidade do turista do Rio Grande do Sul sair para outro lugar, nem de outras pessoas chegarem. E acabou que os canais de venda direta foram os grandes responsáveis por uma recuperação mais rápida ali em relação à demanda para o período em que o aeroporto estava fechado. Por consequência, um grande destaque acabou sendo o potencial dessa demanda regional. Então ela ajudou a minimizar o impacto e de certa forma tentar recuperar um pouco a demanda da região, muito por conta ali do impacto das enchentes que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul em 2024. E olhando a perspectiva de característica dessa demanda, naturalmente ela teve uma grande mudança. Então a gente vai perceber uma queda de antecedência, diferente de quase todos os outros destinos, queda de permanência média, porque ela deixou de ser o turista em volume, né? Ela teve um impacto em relação ao turista que vinha de outros lugares, com aéreo para ficar mais tempo, com pacote de viagem e tal. E ela passou a ser uma alternativa de estadia para a demanda regional. Então deu uma mudança grande em termos de parâmetro de característica de demanda, e a tendência agora é que comece a se recuperar um pouco essa normalidade em relação ao que é o padrão de permanência e antecedência do destino para 2025. Bom, olhando cenários gerais de comportamento de vendas, né? O que a gente observa é que no Brasil como um todo foi um ano muito bom para a hotelaria, então representou um aumento de demanda de 15% e de diária média de 9%. O destaque para a região foi Nordeste, em termos de demanda, e para a diária média foi a região Norte.
A região sul, naturalmente, foi a que mais sofreu impacto, muito por conta do Rio Grande do Sul, das principais cidades do Rio Grande do Sul terem tido retração. Quando a gente olha para esse parâmetro regional, a gente teve Gramado e Porto Alegre retraindo demanda de forma significativa. Então, Gramado foi quem apresentou a maior queda de demanda do período e também diária média. Então, teve uma retração de 8% em diária média, Porto Alegre 2%. Blumenau também acabou tendo uma retração ali em termos de diária. E o principal destaque ali regional acabou ficando por conta de demanda de Florianópolis e Maringá e diária média de Florianópolis. Quando a gente olha especificamente para Rio Grande do Sul, naturalmente os destinos ali da Serra Gaúcha, então Canela, Gramado, Bento, acabaram tendo um impacto grande na demanda. Então Canela 24% e Gramado 17%. Em termos de diária também foram os destinos mais afetados, né? Quase 8% Gramado e 11% Canela, seguido de Porto Alegre, que também teve um impacto de retração bastante considerável. Bom, o que a gente consegue analisar em termos de comportamento de demanda? Naturalmente, ali entre abril e maio, quando começam as chuvas, né, é quando você tem uma queda muito grande, porque o aeroporto ficou fechado e a principal porta de entrada de demanda de fora, né, que para o balneário turístico ali, que Gramado faz parte junto com os outros municípios da Serra Gaúcha. E com isso o impacto foi bastante considerável em relação aos anos de 22 e 23. O aspecto, tentando olhar um copo meio cheio, é que essa recuperação de demanda foi em V, ou seja, ele bateu em Gramado lá no fundo do poço e já em junho ele começa a recuperar, entre junho e julho ela já supera, em termos de volume de demanda, o que foi 2023 e permanece assim no segundo semestre. O aspecto negativo é que mesmo com esse aumento de demanda no segundo semestre, ele ainda não foi suficiente para recuperar o total da demanda, tanto que teve uma retração no acúmulo do ano. Então, olhando o copo ali meio vazio, né, sobre tudo o que aconteceu, o destino retraiu. Olhando o copo meio cheio, ele vem numa tendência de recuperação de demanda. E aí, naturalmente, como essa demanda teve um impacto grande na característica dela, todos os indicadores de Gramado acabaram sofrendo algum tipo de impacto. Então, a antecedência de compra caiu de 53, 54 na pré-pandemia para 47. Isso porque foi substituído por uma demanda regional de final de semana, de última hora. Então, a própria demanda regional durante esses meses de abril, maio, junho e julho acabaram vindo como substituição da demanda de fora com outra característica, com outra antecedência. A gente observa o mesmo impacto em relação à estadia média. Então, Gramado sai de 3 dias de média, cai para 2,7. Porque essa demanda que supriu, entre aspas, a recuperação, ela teve uma mudança de comportamento, porque o público acabou sendo outro. Em relação a cancelamento, também voltou a ter um crescimento, mas em linhas gerais, o cancelamento está na casa entre 20% e 30%, que é a média histórica do destino, olhando ali inclusive para 2019. Então, teve uma grande remarcação de viagens que vinha de fora, teve um número de cancelamento, obviamente, que subiu, como a gente viu na tendência, e essas viagens de reposição de última hora acabaram tendo um comportamento de não ter cancelamento. Então, por isso que a média não foi tão acima do que o impacto, principalmente do mês entre abril e maio, o impacto que o destino sofreu. E aqui fica um ponto de bastante preocupação, porque obviamente teve uma retração de demanda que, apesar da recuperação, ela não vem conseguindo recuperar diária média. Então, se a gente olha os parâmetros de Gramado, Gramado está abaixo da diária média que foi cobrada em 2021. E essa tendência de queda ela já vinha acontecendo de 21 para 22, 22 para 23, e obviamente teve um impacto bastante grande agora, de 23 para 24. E aí, quando a gente tenta olhar a composição de diária média do destino em valores reais desde 2019, o destino acabou perdendo valor, né, real em termos da diária que ele está cobrando. Então, ele cobrava 432 em 2019 e hoje está 485. A inflação acumulada do período foi de 33%. Então, ou seja, o destino perdeu o valor real da sua diária média em 20%. Então, tem ainda um caminho longo em termos de recuperação. Então, 2021 teve um bom salto,
mas 22 e 23 já foi desafiador e 24 foi muito desafiador. Então, agora com a alternativa ali de recuperação de demanda, que parece que está sendo uma tendência em relação ao volume do que a gente viu para o segundo semestre, vai ter um desafio enorme para a recuperação de diária e também o destino tem sofrido bastante com o aumento de oferta, principalmente com propriedades alternativas, segmento de short-term rental. Então, esse aumento de oferta com a demanda retraída, ele dificulta bastante o panorama de recomposição de diária média dos hotéis. Quando a gente olha sobre os principais destinos da região sul, a gente vê que Gramado, mesmo assim com a retração, ainda está posicionado de forma relativamente bem competitiva sobre custo, ou seja, está equivalente a Foz, Joinville, está muito mais barato do que Florianópolis. Então isso, olhando o copo meio cheio, não deixa de ser uma oportunidade, já que o destino tem uma proposta turística, uma qualidade em termos de produto muito boa e uma possibilidade de recuperação de demanda, digamos que o destino está bastante atrativo, acessível para conseguir tentar recuperar a demanda e, consequentemente, recuperar essa diária média que já está bastante machucada desde 2019. Olhando um pouco sobre o desempenho, né, e como ele se comportou em relação à diversificação de canais, aqui a gente vê um grande impacto de retração, obviamente, entre abril e julho. As operadoras foi o canal que mais sofreu, porque é o canal que precisa muito do aeroporto para gerar tráfego, né, gerar demanda. Então, com esse tema do aeroporto ter ficado fechado, essa demanda acabou ficando represado. E aí, por isso, inclusive, você observa que quando o aeroporto abre, ali entre agosto e setembro, quando a demanda das operadoras recupera. Então, segundo semestre, depois de setembro, foi o canal que mais cresceu, porque foi um canal que perdeu muita atração ali com o tema do aeroporto fechado. Na mesma, você observa que o canal que mais contribuiu com essa recuperação em V foi o canal direto por conta da demanda regional. Então, mostra um potencial de fidelização, de trabalho forte dos hotéis em relação a essa demanda regional também, mais o poder do teu canal direto em termos de gestão de canal. E as OTAs, elas apresentaram, depois também de junho, um bom comportamento em termos de aumento de demanda do que foi 2023. Quando a gente olha para mix de canais, também tem uma grande oportunidade. Então, Gramado está com 189 canais que reservaram o destino. É um crescimento de 9%, mesmo com todo o tema de dificuldade, né, de diversificar, porque não tinha aeroporto, enfim, local para você fazer os pacotes turísticos. Mas ainda tem uma oportunidade muito grande na mesa. Então, a média nacional foi de 381 canais. Então, isso dá uma margem muito grande ainda em termos de crescimento. Quando a gente olha características sobre meio de pagamento, cartão é o meio de pagamento mais relevante, com 73%, 18% para faturado, 9% para outros pagamentos. E aqui também um tema que Gramado vem conseguindo melhorar é a diversificação de origem de canais, ou seja, 7% foram canais internacionais versus 4% de 2022. Então, vem aumentando pouco a pouco essa atratividade para canais internacionais que demonstra mais um potencial em termos de oportunidade para o destino. Bom, vamos chegando ao fim do nosso estudo e aqui tentando olhar algumas oportunidades aí, já que 2024 não foi um bom ano para Gramado, o que esperar de 2025? A princípio, a perspectiva para o mercado de lazer parece positiva. Olhando o copo meio cheio, mais uma vez, o destino está bastante atrativo em termos de custo, então para captar demanda, tanto de aéreo quanto da própria hotelaria, e a qualidade dos produtos turísticos também é um destaque em relação a outros destinos. Existe uma oportunidade de ampliar esse mix de canais, de fechar novas parcerias. O segmento de operadora me parece que é um bom segmento de oportunidade para fomentar novos públicos, novos mercados de origem, devido à atratividade que o destino está sobre a perspectiva de custo. Canais diretos podem fomentar a demanda regional e fidelização e tentar aumentar essa recorrência de compra. E apesar ali do espaço de recuperar a diária média, porque existe a oportunidade de aumento de demanda, primeiro precisa resolver esse problema. E com o aumento de oferta que o destino tem sofrido nos últimos anos, a diária média é o indicador que vai sofrer mais em termos de recuperação. É muito possível que o ano de 2025 apresente algum nível de aumento,
mas para recuperar o valor real de 2019 com aqueles 20% de perda de valor real, o destino ainda vai ter alguns desafios nos próximos 2 anos. Bom, com isso a gente conclui a análise de Gramado. Você, hoteleiro, cliente do Omnibis, parceiro do Omnibis, espero que esse estudo ajude no teu planejamento. Você que ainda não é parceiro do Omnibis, eu te convido a fazer, escanear esse QR Code e a fazer um estudo sobre o potencial de geração que a diversificação de canais que o Omnibis oferece pode levar em termos de oportunidade para você. Então, essa calculadora é uma ferramenta gratuita que você consegue fazer o cálculo de quantos canais, reservas e demanda o teu hotel pode compor se você vier trabalhar com o mix de distribuição que a Omnibis oferece. Você que analisou esse vídeo e é de um destino que não foi contemplado nessa primeira edição, fica à vontade de entrar em contato com a gente, vai ser um prazer analisar também outros mercados e apoiar no desenvolvimento hoteleiro de todos os destinos do Brasil. Com isso eu me despeço, desejo sucesso, sorte e bons resultados para Gramado em 2025.